que a Santa Casa tem ambulância? E por que comprou ambulância? A outra pergunta, vocês não estão fazendo porque não têm condições esse trajeto que é muito importante, não se trata apenas de uma viagem, mas de salvar vidas. Mas eu tenho informações de que o irmão do vice-provedor foi transferido por essa ambulância, inclusive foi tirado um médico do plantão para acompanhá-lo. Então eu queria que o senhor me falasse um pouco sobre essa situação, gente. João, não foi só, assim, vamos lá, primeiro, por que da ambulância? A ambulância a gente tem porque recebeu de uma doação, não foi compra da entidade. A gente tem ela porque exatamente anteriormente como não funcionava. Por todas as vezes que aconteceram transferências de ambulâncias, essas necessárias, de forma alguma a gente perdeu vida, nenhuma. Todas as vezes acabamos que a gente precisa esgotar. A gente não pode simplesmente, coloca na ambulância, existe questão médica, existe uma questão técnica que tem que ser avaliada. A gente sabe até o momento que a gente pode aguardar, a gente que pode não aguardar. Às vezes a gente nem simplesmente a gente coloca o paciente dentro da ambulância e leva. E ninguém sabe. Por quê? Porque não tinha mais condição, tinha que fazer o transporte. Agora, tem pacientes que podem aguardar. Não é a intenção de não manter a vida da pessoa que está sendo atendida. Muito pelo contrário, a intenção é de ter sobrevivência na questão. Só que, nesse caso, por exemplo, do próprio, você colocou do vice-provedor, do irmão dele ter sido transferido, foi um caso de emergência, como outros acontecem também, e a gente também transfere. Entenda, nem sempre é o correto acreditar no que às vezes algumas pessoas familiares falam que precisa ir para ontem, precisa primeiramente ter uma questão técnica. Primeiro de tudo, ele está dentro do hospital e está sendo cuidado. Segunda questão, se ele precisasse realmente de uma questão emergencial, questão de vida, ou questão de risco de morte, ele estaria dentro da ambulância e já teria sido levado. A gente não brinca com ninguém lá não, pode ter certeza. O que é justamente isso que nós, vereadores, esperamos, né? Que se faça realmente uma saúde com responsabilidade. Outro dia eu falei aqui sobre a situação do irmão do vice-provedor e deixei bem claro, Jean, que não fui contra a transferência, não. Porque, independente de ser irmão do vice-provedor, é um ser humano qualquer, como qualquer outro, que precisa de assistência. Agora, eu tenho a informação, e você acabou de me confirmar, que a Santa Casa não faz esse trajeto, não utiliza a ambulância, e de repentemente alguém me traz a informação de que o irmão do vice-provedor tem um privilégio. Então, se o irmão do vice-provedor tem um privilégio, esse privilégio tem que ser para toda a sociedade, a toda a população. Acho que eu me expressei bem aqui. Eu falei assim, o irmão do vice-provedor teve uma emergência e precisou ser mandado às pressas com a ambulância. Então foi. Como também outras pessoas também são e também não são divulgadas. Mas não é porque o vice-provedor foi. Foi também o irmão dele. Mas como vai o irmão de João, da Betânia, da Maria, vai de todo mundo se for uma questão de emergência. Essa questão assim, nunca vai ter um problema no sentido assim. Até então, nós nunca tivemos nenhuma perda de vida por causa da questão de transferência à ambulância. É um serviço técnico e esse serviço técnico sabe o momento de tem que ir ou não pode mais aguardar para poder ir, ok? Ok. Eu vou começar a fazer aqui as minhas perguntas. Eu sei que tem mais vereadores que também querem tirar suas dúvidas e eu vou ser o mais breve possível. Inicialmente, lamentar o fato do vice-provedor não ter comparecido, questão de doença, o mesmo justificou. E mais lamentável ainda é o provedor da Santa Casa não comparecer à casa. Na minha opinião, o provedor da Santa Casa é apenas uma figura simbólica. Porque o provedor deveria estar hoje aqui prestando esses mesmos esclarecimentos. E o Estatuto da Santa Casa diz que o vice-provedor toma a frente na ausência do provedor.
Então, infelizmente, nós vereadores, a imprensa penendense, não tem observado o provedor da Santa Casa se pronunciar sobre a mesma. É lamentável. Jean, a pergunta é a seguinte: qual laboratório presta serviço para a Santa Casa Hospital Regional? É o laboratório Proanálise. Proanálise. Quanto? O senhor pode me informar quanto o ProSaúde, a Santa Casa Hospital Regional, paga por mês pelos serviços do Proanálise? Sim. Só colocar uma questão para ti. O Dom Valério está na Itália. E aí, por isso que não pôde vir. E o Regueira, ele vai vir para cá para poder fazer uma apresentação para vocês. Tudo bem. O mais breve possível. E sobre a questão do... Você questionou agora, foi... Valor mensal. Valor, praticamente 7 mil, 8 mil reais mensais que ele presta serviço. O laboratório Proanálise, ele presta serviço em tabela SUS. É o único laboratório que eu conheço no país que presta serviço por tabela SUS e não cobra 1.2, 1.4 valor de tabela, que é o natural de se cobrar no mercado. Além disso, o próprio laboratório deixa todos os meses R$500 de doação para o hospital, ou seja, o Regueiro não ganha nada com isso. Literalmente, posso lhe assegurar que em questões de valores, um laboratório ele precisa no mínimo, para poder se manter, ele precisa fazer no mínimo cerca de 20 mil exames mês, a tabela SUS. A gente faz em torno de 4 mil a 6 mil exames mês, a tabela SUS. Ele paga para trabalhar. Eu não entendo como é que o Regueira não ganha nada, mas ele presta serviço para o SUS. E por que se presta serviço para o SUS e como não se tem lucro? E eu não sei se você tem conhecimento do Estatuto. O Estatuto veda. O Estatuto veda que o vice-provedor tenha uma empresa. Aqui o artigo 57, o inciso 5º, diz: se locupletarem, direta ou indiretamente, com verbas ou qualquer bem da Irmandade, sobre a questão da perda de mandato, ou indiretamente, que é o caso do Regueira. Então você, como administrador da Santa Casa, hoje, ProSaúde, baseado e tendo conhecimento do Estatuto da Irmandade, e por uma questão moral, não só legal, mas moral, não deveria fazer esse contrato com Proanálise. O município hoje, Jean, se fala em tanta dificuldade financeira que a Santa Casa tem, o município hoje tem um laboratório. E por que não pedir ajuda ao prefeito, ao secretário de saúde, para utilizar o laboratório do município, com algumas demandas da Santa Casa ou do Hospital Regional, as demandas que possam ser atendidas, porque aí já sobra dinheiro, já que a Santa Casa está tão numa situação complicada financeiramente. Então, eu espero que você possa falar um pouco sobre essa situação. Bom, assim, juridicamente, o laboratório do Regueira não é dele. Não, então, automaticamente, não tem essa problemática em questões de... como é que eu vou te falar assim? Não vai ter essa problemática que está no negócio. Então, desde quando ele foi secretário de saúde do município, que o laboratório não é dele. Então, não vai ter esse problema que você mencionou. Segunda questão, em relação à prestação de serviço, de como nós pegarmos o serviço do próprio município, do laboratório do município, né? Eu crio um problema nisso, porque o município, ele não pode cobrar por aquilo. E eu sou uma empresa privada. Então, eu não posso usar o serviço do município. Seria como uma gratificação. Eu teria que pagar para poder fazer isso, entendeu? Então, automaticamente eu não ponho como. Mas se você nunca procurou o prefeito ou o secretário, você não pode falar sobre a dificuldade do laboratório prestar esse serviço, né? Imagino que já deveria ter procurado. Não, mas não tem como eu prestar esse serviço, ele me prestar esse serviço. Mas o município, para ajudar a instituição Santa Casa, que é de importância para a cidade de Penedo, o município pode ver um meio, formas legais de ajudar, de dar a contribuição dele através do seu laboratório. Senhor Jean, com todo respeito,
o laboratório é meu. O laboratório ProAnálise é meu. Eu tenho aqui o encaminhamento do dia 5. Está aqui a assinatura do Rigueira e da filha dele. E o senhor, Vossa Senhoria, disse que não é do Rigueira, o laboratório. O laboratório é do Rigueira, está aqui. Ó. Pode entregar o Jean, por favor. Está aí a assinatura dele. Então, senhores, pelo que diz o estatuto, o Rigueira não deveria mais nem ser vice-provedor da Santa Casa, porque ele, como vice-provedor da Santa Casa, ele se aproveita para encaminhar para que o laboratório dele tenha lucros. E essa história de que, não ganha nada, e por que todos os laboratórios em Penedo, ProAnálise e tantos outros prestam serviços para o SUS? Então se ganha sim, se ganha sim. Eu particularmente, eu não estou dizendo aqui que deve ser contratado, Jean, o Y, o B ou qualquer outro, não é isso. O que eu acho é que esse não deve ser contratado. E o que eu defendo aqui é que, já que a Santa Casa tem algumas dificuldades, que o Jean, como administrador e o seu provedor, procure o prefeito. O nosso município tem um laboratório de excelência. Eu estou falando de excelência porque eu fui visitar o laboratório municipal. E saí muito satisfeito do que vi. Bom, eu vou fazer aqui mais algumas perguntas, Jean, porque os companheiros querem participar, para a gente adiantar. Eu recebi algumas denúncias de que no hospital regional não tem a bomba de infusão. A bomba de infusão, senhores, é a bomba que conta as gotas do remédio do paciente. Por exemplo, o paciente precisa de 300 gotas, hipoteticamente falando, de um medicamento. E esse aparelho vai regular a quantidade de gotas. E a informação que eu tenho é que o hospital regional não tem essa bomba de infusão. Eu ia fazer várias, mas pode... Tudo bem, pode ser. Bomba de infusão. A bomba de infusão não tem necessidade de ter no hospital regional. É um equipamento que é utilizado para alta complexidade. O hospital regional é de baixa e média complexidade. Uma bomba de infusão você vai usar como, por exemplo, a gente tem na UCI. Na UCI, por exemplo, que é necessário você ter realmente essa contagem microgotas, aí sim é necessário ter esse equipamento. Como são pacientes de baixa e média complexidade, não tem essa necessidade, não tem problema de ter esse equipamento. Eu não sou da área, está aqui Derivan, eu apenas recebi algumas denúncias e estou trazendo aqui para tirar essas dúvidas. Mas realmente não tem a bomba de infusão. Né? Otoscópio é um aparelho que serve para otoscópio. É um aparelho que serve para analisar o ouvido do paciente. A informação é que no hospital regional também não tem. E isso tem dificultado uma análise mais aprofundada por parte do corpo médico do hospital regional. Temos 4, inclusive, novos. Bom. Está lá disponível para poder usar pelos médicos, entendeu? Tudo bem. Posso fazer uma visita amanhã lá? Venha, será bem recebido. Outra denúncia é que os técnicos de enfermagem estão dormindo no chão, no posto de enfermagem. Procede, Jean? Teve uma profissional que veio reclamar com a gente que ela não quer utilizar o local disponível para repouso dentro do hospital. Foi quando nós falamos para ela que ela não pode dormir dentro propriamente do posto de enfermagem. Não, mas eu prefiro dormir dentro do posto de enfermagem porque eu não preciso ficar me deslocando. Eu falei, mas não pode dormir dentro do posto de enfermagem. Tem um local específico na casa que você pode ir lá e dormir lá dentro, e não lá dentro do posto de enfermagem. Mas essa é uma opção dela, inclusive foi advertida por causa disso. Então é uma opção dela. Dos profissionais de enfermagem. Do profissional, deste em questão, um profissional. Eu sei de quem você está falando. Porque nós mesmos chamamos a atenção dela. Inclusive eu falei que ia colocar a câmera de vigilância dentro do posto para que esse tipo de coisa não acontecesse mais. Não pode. Existe um local correto para poder se descansar. Eu simplesmente não posso ficar deitado na frente da recepção do hospital.
Ah, mas é porque eu quero. Não pode, Jean. Tu tem que descansar lá onde você tem o quarto. Mas o hospital regional não dispõe de um alojamento para esses profissionais? Tem, descansar? Com ar-condicionado e tudo. Bom, então eu não sei porque... Inclusive o próprio sindicato foi lá, fez no mês passado, esteve aqui, fez a vistoria, inclusive elogiou o hospital por ter colocado todos os EPIs e ter feito as reformas necessárias para o quarto de descanso dos profissionais. Ok. Uma outra situação é assistente social, que só disponibiliza, o hospital regional só tem disponibilizado das 12 às 18 horas. Essa informação procede? Procede? Perfeitamente. E como é que o hospital faz caso um paciente venha a falecer no meio da noite? Para avisar a família, para conversar com a família, que esse é o trabalho do assistente social. Elas têm um sobreaviso exatamente para isso. Caso seja necessário, elas são chamadas através do telefone para poder comparecer. Ok, já falei sobre a ambulância. Uma outra denúncia que eu recebi do hospital regional é que lá não tem o respirador. O respirador serve para entubar o paciente. Perfeitamente, não temos realmente. Essa é uma das questões, assim, um equipamento caro, um equipamento que custa em torno de 60 a 90 mil reais esse equipamento. A gente não tem. E é um equipamento exclusivo que já deveria ter sido comprado para a abertura da UPA. Como a entidade não tem recurso disponível e isso está descrito em emenda parlamentar, a gente tem 4 equipamentos para poder receber. A questão é, eu aguardo a emenda chegar ou eu gasto o recurso do qual a gente não tem para poder comprar. Eu estou aguardando a emenda chegar. Eu tenho na emenda, se vocês quiserem, mando através de documento para vocês verem quais equipamentos que a gente tem para receber. E são vários ainda que a gente tem. Então, hoje em Penedo, como você é da área, se o paciente precisa ser entubado, qual a alternativa hoje? Bom, se for em relação a questão... Primeiro é o seguinte, a gente é um hospital de baixa e média complexidade. Quando a gente vê que a complexidade do paciente já se altera, a gente transfere para outro local. A gente não permanece com esse paciente. Se ele já está vindo da UPA, que é da onde a gente recebe os pacientes, e já vem entubado, a gente também não recebe o paciente, porque é necessário que ele vá para um hospital de maior complexidade, de alta complexidade, que tenha leito de UTI. Então a gente está trabalhando dessa forma. Mas se a gente tiver o respirador, se for necessário, aconteceu, eu vou ter dentro do centro cirúrgico. Como eu tenho na Santa Casa aqui embaixo, para os pacientes daqui, como eu tenho também lá em cima no centro cirúrgico, que eu posso segurar o paciente. Mas, por isso que a gente não deixa acontecer. Se for necessário, transfere o paciente para outro local de maior complexidade. Ok, eu tinha mais algumas perguntas, mas e alguns outros assuntos, mas infelizmente, por motivo maior, o vice-provedor não compareceu, então eu vou preservar, né, as perguntas para uma outra oportunidade. Mas eu quero comentar, para encerrar, sobre a situação de vários e vários profissionais que deixaram a Santa Casa, que foram demitidos, né? Doutor Jaime, doutora Zaita, doutor Machado, doutor Epson, e outros profissionais. Eu queria dizer, Jean, você como um administrador, eu não entendo por que esses profissionais não conseguem trabalhar com você, com o Rigueira. Por quê, Jean? Quando eu faço a defesa aqui nesta casa, é porque eu estou falando de profissionais de conduta ilibada, de profissionais que não têm nenhum histórico de má conduta dentro do trabalho. Todos esses profissionais de Penedo que hoje não estão mais na Santa Casa, eles foram contratados. Não existe nenhum desempregado, Jean. Nenhum desempregado dos médicos, dos enfermeiros, todos estão trabalhando e não tem histórico de má conduta dentro do trabalho. Então, eu não vou entrar no mérito administrativo. Quem manda lá é você, que é o administrador, é o provedor, é o vice-provedor. Vocês admitem, demitem quem querem. Mas, eu particularmente, eu não entendo por que esses profissionais não conseguem trabalhar. Conseguem em vários lugares, só não conseguem, ou seja, em todos os lugares eles conseguem trabalhar.
E há muitos anos. Mas na Santa Casa eles não conseguem. No hospital regional eles não conseguem. Então, assim, me causa uma estranheza muito grande. E quem perde com isso é a nossa sociedade penedense. Porque um outro dia a Santa Casa fechou por falta de médico. E menino nasceu na UPA, nasceu em Propriá, nasceu em Arapiraca, por falta de médico. E justamente esse médico penedense que foi demitido da Santa Casa, que é o Dr. Epson, que hoje presta um excelente serviço à sociedade propriaense, não está desempregado. E tantos e tantos e tantos e tantos outros médicos que não ficaram mais lá, médicos que moram a metros da Santa Casa, a 2, 3 quilômetros do hospital regional. Médicos conhecidíssimos da sociedade penedense. Então, se esta casa não valorizar os nossos profissionais, se esta casa não valorizar o povo de Penedo, a nossa prata, vereador Roberto, quem vai valorizar? Se eu não valorizar, eu como representante do povo penedense, se eu não valorizar o médico penedense que gasta em Penedo, que compra roupa em Penedo, que faz compras em Penedo, quem vai valorizar? Nós temos que valorizar esses profissionais. Não vou entrar no mérito administrativo, agora levanto a bandeira dos profissionais penedenses que poderiam estar prestando serviços à Santa Casa de Misericórdia, ao Hospital Regional, e infelizmente a informação que eu tenho é que eles não conseguem trabalhar, né, com a administração que aí está. E eu não vou entrar nesse mérito, como já disse, que é um mérito administrativo. Quero agradecer pelas respostas, pela disponibilidade de ter vindo até aqui prestar esclarecimentos, não aos vereadores, mas ao povo de Penedo, que aqui estão representantes da sociedade penedense. E ainda fico no aguardo do senhor vice-provedor Eduardo Rigueira a esta casa, porque mais perguntas existem. Muito obrigado. João, sobre essas questões dos médicos, se perguntar diretamente para eles, eles vão te falar quais são os motivos. Agora, eu queria te pedir um favor também. Quando você comentar qualquer coisa em relação à Santa Casa, você pode me ligar. Ou você pode me chamar no seu programa, que eu vou lá pessoalmente para poder responder. Eu não tenho problema nenhum de ir lá para poder responder. Pode me chamar, porque o que nós mais queremos é deixar as coisas bem transparentes. E nunca, de forma alguma, omitir. Porque eu preciso de ti. Eu preciso do Hernandes, eu preciso do Nelsinho, eu preciso de todo mundo aqui. E preciso, inclusive, da população. Porque se nós não se unirmos, aquele déficit que a gente tem na maternidade, que é o principal problema, daqui 1 ano e meio, a gente não consegue mais ter hospital dentro de Penedo. E principalmente porque esse ano é um ano de eleição. Nós não vamos conseguir mais emendas parlamentares. Então, se a gente não conseguir isso, se a gente não se unir, realmente não vai sobrar nada para ninguém. Obrigado. Eu não vim aqui para falar de programa de rádio, mas eu quero dizer que o programa está à inteira disposição, né? Agora, eu estarei sempre defendendo a gestante, o doente, né? Aquelas pessoas que precisam de saúde. É isso que eu quero deixar bem claro. Obrigado.